Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 12, onde a gente vai falar sobre os protocolos de roteamento que são implementados na internet. Bom, na aula passada então a gente falou sobre os conceitos do protocolo de roteamento, tá? Os tipos, estado de enlace, vetor de distância, protocolos de roteamento hierárquico com AS. O AS são sistemas autônomos, então o sistema autônomo é um sistema que possui uma autonomia, né, de gerenciamento, onde ele pode, vamos dizer assim, onde ele pode definir as suas políticas e definir também as políticas não só técnicas, né, mas as políticas de roteamento. Então, vocês sabem que, por exemplo, em alguns países, tá, o Facebook ele não é aceito. Tá? Então, existe o quê? Existe um controle sobre alguns pacotes que seriam do Facebook. Né? Isso implica dizer que existe o quê? Existe um sistema autônomo onde isso é definido. Tá? Então, existe um roteamento hierárquico entre esses sistemas autônomos. Tá? Bom, na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre a implementação dos conceitos que a gente viu na aula passada, tá? Implementações de vetor de distância, estado de enlace, assim como roteamento aí hierárquico, tudo voltado então para o mundo da internet. Tá? Bom, então, protocolo de roteamento na internet, quanto ao vetor de distância, já tinha falado para vocês, existe o quê? Existe o famoso RIP, né? Que tem um custo relativamente baixo, utilizando vetor de distância, quantidade de hops, para contabilizar, né, o custo de cada enlace. Assim como a gente tem o estado de enlace aqui, que é implementado através do OSPF, né, o OSPF também bastante utilizado, principalmente no âmbito aí de multicast, como a gente vai ver então na aula de hoje. Tá? E dentro de uma organização também, não é só esses dois protocolos de roteamento, existe também o quê? Existe também o BGP. Né? Então, o BGP seria o quê? Seria o protocolo de roteamento para realizar o quê? Realizar o roteamento, por assim dizer, entre quem? Entre os sistemas autônomos diferentes. Tá? Então, existe o roteamento dentro de um sistema autônomo e existe também o roteamento entre os sistemas autônomos diferentes. A internet, na realidade, é um conjunto de quê? É um conjunto desses sistemas autônomos que vão se intercomunicar. Tá? Bom, então, voltando aqui para o RIP, né? Routing Information Protocol. Né? Então, a gente tem aqui um algoritmo de vetor de distância, tá? Implementado na internet, utiliza o algoritmo de vetor de distância, onde é calculado o quê? É calculado o número de saltos, né? Com métrica de distâncias, como a gente viu. Então, a gente tem uma métrica em torno aí de 15 saltos, em torno, tá? De 15 saltos, isso não é um número rígido, né? Onde essas tabelas são intercambiadas a cada 30 segundos. Tá? E caso não haja intercâmbio, né, entre esses vizinhos durante um período, como eu digo aqui, de 180 segundos, então esse vizinho é considerado o quê? Considerado um vizinho morto. Tá? Mas voltando para cá, para essa ilustração. Né? Um roteador da tabela A aqui, ó, na tabela de roteamento, desculpa, no roteador A, ela vai possuir o quê? Vai possuir essas tabelas, essa tabela contendo esses dados aqui de roteamento. Tá? Então, para o endereço U, o número de saltos que ela vai fazer é o quê? Vai fazer seria 1. Tá? Para o endereço de rede W, tá? Que se encontra aqui, tá? Ela vai realizar o quê? Vai realizar aqui, ó, U, né? V, W aqui. Então, ela vai realizar uma e duas aqui. Né? Então, ela vai ter o quê? Vai ter dois saltos até chegar nessa rede W. E assim por diante. Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem uma topologia e aqui a gente tem uma tabela de roteamento que vai ser implementada para quem? Vai ser implementada para o roteador chamado A. Tá? Bom, então esses vetores de distância elas vão ser trocados, como já falei, usando o quê? Usando mensagem CMP, como você já sabe que o CMP seria
parte do protocolo IP, e esse protocolo IP ela possui um módulo chamado ICMP que vai tratar o quê? Vai tratar dos erros e do controle dos anúncios aí da própria rede. E um dos anúncios seria o quê? Um dos anúncios seria do vetor de distâncias. Tá? Bom, dentro desses anúncios, para assim dizer, esse anúncio aí, ela vai ser o quê? Esse anúncio vai ser controlado, né? Vai ser realizado através de uma aplicação, tá? Chamado Routed, né? Essa aplicação Routed aqui, ela é quem vai o quê? Ela é quem vai fazer a manutenção, quem vai fazer a implementação e a atualização dos valores aí da tabela de repasse. Então, essas tabelas de roteamento RIP são controlados aí por um processo chamado o quê? Chamado Routed, né? Eu coloquei aqui. Tá? Só que tem um problema aqui, né? A tabela de repasse, ela se encontra o quê? Ela se encontra aqui na camada de rede, né? E esse Routed, ela se encontra onde? Se encontra na camada de aplicação. Para isso, então, ela tem que utilizar o quê? Ela tem que utilizar a camada de transporte, assim como a camada de rede, que vocês estão vendo aqui. Então, na camada de transporte, ela vai utilizar que protocolo? O DP. Tá? Então, ela vai utilizar o DP para fazer o quê? Para fazer esse encaminhamento aqui das tabelas de roteamento do RIP. Então, a implementação do RIP tem um processo chamado Routed aqui, que encontra-se em nível de aplicação e os anúncios para atualizar essa tabela aqui de repasse vai ser realizada justamente por uma aplicação chamada Routed. Ok, pessoal? Deu para entender, né? Tá? Esse é o problema, né? Então, aqui do RIP, né? Ela possui uma aplicação, essa aplicação encontra-se aqui na camada de cima, especificamente na camada de aplicação, e ela também vai utilizar um outro protocolo, que seria o protocolo DP, que se encontra de novo na camada superior, que seria a camada de transporte. Diferentemente do RIP, o OSPF, que é um algoritmo, é um protocolo de roteamento usando link state para, de novo, internet, ela não tem, porque ela não tem essa aplicação em nível, tá? Que se encontra em nível da camada superior, aí, que seria especificamente a camada de aplicação, para fazer o quê? Para fazer esse anúncio. Em vez disso, né, essas métricas, elas são passadas utilizando as mensagens OSPF diretamente o quê? Diretamente por datagramas IPs, sem usar, então, o quê? Sem usar o TCP, o DP e as camadas superiores, como ocorre com o RIP. Tá? Bom, e lembrando que no OSPF, então, ocorre o quê? Ocorre o broadcast para enviar o quê? Para enviar, então, os seus anúncios. Tá? Outra questão do OSPF, né? A segurança. Então, todas as mensagens aqui, o OSPF, elas são autenticadas, né? Autenticadas, criptografadas, tá? Justamente para quê? Para impedir a intrusão maliciosa aí, de ataques propriamente dito, né? Múltiplos caminhos de mesmo custo são permitidos. Então, se tem o mesmo custo de A para B, eu posso, então, prover o quê? Posso prover 2 caminhos contendo o mesmo custo, mas eu posso fazer um balanceamento de carga para enviar o número de pacote X para um e no mesmo número de pacote X para um outro caminho que possui o mesmo custo. Tá? Principalmente para ambiente de tempo real, para prover, então, para prover a taxa de bits aí constantes. Né? E também lembrando que o OSPF, então, ela possui o quê? Possui suporte para unicast, assim como para multicast, que a gente vai ver. Tá? Só abrindo parênteses, unicast seria do hospedeiro A para o B. Multicast seriam mensagens do hospedeiro A para um grupo de hospedeiros, vamos dizer assim, do setor de contabilidade. Essencialmente seria isso o unicast e o multicast. O unicast é um pacote para um destinatário para um outro destinatário específico. Multicast seria um destinatário
um remetente específico para um grupo de destinatários. Tá? E para isso ela tem o quê? Para isso ela tem duas implementações, um para unicast e o outro para multicast, que seria o MOSPF. Tá? Então, duas implementações para realizar do OSPF. Finalmente, quanto ao roteamento BGP, a gente tem um roteamento hierárquico, né, entre as AS. Então, entre as AS a gente tem um roteamento, intra-AS, dentro de uma AS tem um outro roteamento, assim como a gente tem também a definição das rotas boas, tá? As rotas para que um determinado AS ela possa servir de rota para um outro AS, entre as AS. Então, digamos assim, um AS A quer conversar com um AS C que está sendo conectado pelo B. Então, ela vai prover essa comunicação dentro da AS, né, para que a AS A e a C, então, possam se comunicar. Tá? Então, vai permitir o quê? Vai permitir que faça essa ponte, né, a partir de uma AS, de forma que as duas AS na extremidade, então, possam se comunicar. Tá? É o que eu falei aqui, né? Então, existem, vamos dizer assim, duas AS, então, entre a AS3 e a AS2, a AS1 serve de quê? Serve de ponta para que ela possa, então, se comunicar. E aqui nesse meio a gente tem o quê? A gente tem os roteadores de borda, né? O 3A, 1B e o 2A são considerados o quê? Considerado aí roteadores de borda. E elas possuem o quê? Possuem seções, possuem um runtime, por assim dizer, né? Possuem seções, a eBGP aqui, que seria o externo, né? Seria seções externas, e as seções internas. Então, a BGP, essencialmente, ela possui, vamos dizer assim, dois módulos. Um seria o eBGP. O eBGP é implementado nesse ponto aqui, e ela possui o quê? Possui rotas, as melhores rotas para as BGPs externas. Tá? E o IBGP, ela possui o quê? Possui mecanismos justamente para quê? Para disseminar as melhores rotas para chegar até o AS2, por exemplo, nesse cenário. Tá? Então, dois componentes aí, que seriam o eBGP, trata de roteamentos externos, e o IBGP serve para quê? O IBGP serve para informar, né, a todos do AS1 sobre o quê? Sobre as rotas para AS2 ou para as outras rotas que tiverem, né, conectadas, outras AS que estiverem conectadas com esse AS1. Tá? Bom, existe o quê? Existia o intra e o inter-AS. O que seria vamos dizer assim, o que seria o objetivo principal, né? Então, aqui na inter-AS, a gente tem a questão da política, né? A AS, entre as AS aqui, a gente tem a questão das políticas. E entre as intra-AS, tá? A gente tem a questão o quê? Questão da escalabilidade, né? O roteamento para diminuir aí a tabela de roteamento, tráfego de atualização e assim por diante. Tá? Então, entre as AS, a política ela pode ser o quê? Pode ser uma questão primordial. Tá? Dentro de uma AS pode ficar o quê? O foco pode ser o desempenho. Tá? E entre as AS, a política ela pode, vamos dizer assim, ser o foco no lugar do próprio desempenho. Tá? Então, aqui na escala, o roteamento hierárquico, ela salva o tamanho da tabela, tráfego de atualização reduzido, e a escalabilidade torna-se o quê? Torna-se importante nessas redes aí intra-AS, né? Ok? Bom, quanto ao tipo de tráfego, né? A gente tem tráfego aqui unicast, onde o pacote é enviado a um único destinatário. Tá? A gente tem o tráfego broadcast, onde um pacote é enviado a todos os destinatários de uma mesma rede. Tá? E a gente tem um pacote, o quê? Um endereçamento aí multicast, onde o pacote é enviado a um grupo de destinatários. Tá? Então, um é para todos os destinatários de uma rede. O segundo aqui é para um grupo de destinatários que podem pertencer a redes diferentes. Tá? Então, essa seria a diferença. Aqui seria um para um. O outro seria para todos os destinatários que pertencem, vamos dizer assim, à seção da contabilidade. Tá?
E o terceiro aqui seria um pacote endereçado para um grupo de usuários que pertencem o quê? Que podem pertencer a redes diferentes. Então, todos os usuários que são o quê? São da comunidade, vamos assim, japonesa. Então, ela pode endereçar um pacote para a Unicamp, para a USP, para a Unesp, para a Unip e assim por diante. Tá? São para vários destinatários diferentes. Tá? Bom, vamos começar aqui com a difusão, que seria o broadcast. Né? No broadcast, a gente tem o quê? A gente tem um encaminhamento de pacotes para todos os destinatários que pertencem a uma mesma rede. Tá? Então, a gente tem um repasse controlado aqui, de forma a evitar a tempestade de broadcast. Tá? Ora, se um determinado pacote ela é difundida a partir aqui do A, se vocês forem ver, ela pode o quê? Pode causar uma tempestade de broadcast. Tá? Onde um pacote de A pode chegar a C, de C pode enviar para B, de B pode enviar para D e assim por diante. Ó. Aqui, tá? Para cá. Então, vai o quê? Vai haver uma tempestade aqui de broadcast. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer uma difusão aqui controlada. Tá? Controlar essa difusão. Então, como é que eu faço para controlar essa difusão? Para controlar essa difusão, uma das formas seria o quê? Seria o que a gente chama de repasse pelo caminho inverso. Então, repasso todos os pacotes para os próximos, vamos dizer assim, para as arestas adjacentes e eu corto, né? Nota que aqui eu estou sendo o quê? Estou cortando os pacotes. Não estou deixando esse pacote chegar para o B e nem do B para o C. Por quê? O que ele faz é, se o pacote, se esse B aqui, tá? Se esse pacote está indo de B, tá, para C, ele verifica se de B para C vai ser o caminho para A. Se não for o caminho para A, então ele corta esse caminho. Tá? Corta esse pacote. Vou repetir de novo. Tá? Se a rota de B para A não passar por C, então ele corta o quê? Verifica que esse caminho aqui não é o caminho, não é o quê? O caminho inverso para ele. Tá? O B, o destinatário A de B, o caminho não é o C, é daqui para cá. Se não é esse caminho, ele vai descartar esse pacote. Tá? Assim ele vai descartando os pacotes e não vai os pacotes aqui não serão repassados além do que? Além do pacote receptor. Dessa forma aqui, os pacotes vão ser o quê? Vão ser enviados para cá, para cá, para cá, para cá e aqui. Mas entre esses roteadores aqui não vão ser enviados, uma vez que elas já receberam o quê? Já receberam as suas cópias respectivas provenientes do roteador A. Tá? Bom, essa é a primeira forma. A segunda forma é usando o quê? Fazendo broadcast por uma spanning tree. Tá? A spanning tree é assim, eu tenho que primeiro criar essa spanning tree para então realizar o quê? Para então realizar a difusão. Então, nesse cenário aqui, tá, a difusão está acontecendo pelo A. Tá? Assim como a difusão ali está iniciando pela D. Então, o que eu tenho que fazer primeiramente aqui? Primeiramente aqui eu tenho que criar o quê? Eu tenho que criar essa spanning tree. E aí, para isso, eu tenho que inicialmente selecionar vamos dizer assim, o centro dessa árvore aqui. Então, nesse cenário aqui, o centro, tá, seria o quê? Seria o roteador E. Então, todos mandam pacotes para o E e verificam qual o caminho, o menor caminho para o E. Tá? Então, vocês estão vendo que o F aqui vem para cá, do D para cá e daqui para cá. E depois disso, o que ele vai fazer? Ela vai, então, criar essa árvore a partir o quê? A partir do centro dessa árvore aqui, que seria o E. Bom, tendo o quê? Tendo essa árvore agora, todo o broadcast que foi iniciado pelo E, pelo A ou pelo D, ela vai percorrer o quê? Vai percorrer essas arestas aqui, que estão em azul. Qual seria a desvantagem? A desvantagem é que primeiro eu tenho que montar o quê? Eu tenho que montar a árvore para então depois eu fazer o broadcast. Tá? Então essa seria a vantagem e desvantagem aí relacionada ao uso dessa spanning tree. Tá? Bom, isso aqui primeiro então a gente falou
gente tem três algoritmos aqui, né? 3 formas de tráfego, né? Seria o unicast, tá? Broadcast e o multicast. Tá? Vamos falar então um pouco de multicast, que seria o próximo serviço. Né? Então, multicast seria transferência aqui, as aplicações que existem para ela, seria transferência de grandes volumes de dados, ou atualização de software, poderia ser utilizar o multicast. Tá? Então, se eu quero enviar atualização para um grupo de usuários, tá? Ao mesmo tempo, eu uso o quê? Eu uso o multicast. Tá? Assim como os jogos, né, de multiusuários, um exemplo de uso de multicast seria os jogos multiusuários. Tá? Então, se tem um grupo de pessoas na internet jogando, eu posso usar um pacote multicast, uma vez que esses pacotes vão ser endereçados apenas para os participantes desse jogo. Tá? Vamos dizer assim, que eu quero fazer uma videoconferência. Se eu estou fazendo uma videoconferência e tem um professor daqui da USP, o outro da Unicamp, o outro da Univesp, o que eu faço? Eu mando um mesmo pacote, tá? Daqui para aqui, para a Unicamp, para a Univesp e para a USP. Tá? Uma cópia só para essas 3 instituições. Então, essas são o quê? Essas são as aplicações para o multicast, que são, por sinal, são largamente aí utilizados. Né? Tá? Então, como é que funciona o multicast? O multicast ela possui um endereçamento, tá, de classe D, que a gente chama endereçamento tal IP. Tá? Então, existe o quê? Existe um endereço IP, tá, único para endereçar o quê? Para justamente endereçar todos os grupos multicast da internet. Tá? Então, nesse cenário aqui, um único endereço, ou seja, um endereço direto aqui, ele é utilizado para quê? Para endereçar todos o quê? Todos os componentes de um grupo multicast. E aí lembrem-se, tá, que a gente tem, nesse cenário aqui, a gente tem um endereço IP unicast, ou seja, é como se eu tivesse 2 endereços, né? Um endereço que é IP unidirecional, tá? Unicast, e um endereço IP que seria o multicast. Então, um computador, se ele está no multicast, vai ter 2 endereços. Um seria o quê? O do unicast. Um endereço IP que endereça apenas esse hospedeiro. Tá? O segundo endereço é temporário. É o endereço multicast que ele vai ter que identifica o quê? Que identifica justamente o quê? A classe aqui. Tá? Identifica o endereço da classe D aqui, que identifica o quê? Que identifica o grupo. Então, são 2 endereços diferentes que um computador ele vai ter. Isso não é coisa do multicast. Se você tem um computador conectado no Wi-Fi, meu computador, ele tem 2 endereços IPs. Um do Wi-Fi e o outro da Ethernet. Tá? São 2 endereços que são IPs que são parecidos com esse cenário aqui do IP unicast e o IP multicast. Tá? Então, serviço para um grupo multicast aqui. Então, serviço para um grupo, um datagrama, como falei para vocês, se tem 3 computadores aqui, esses 3 aqui vão ser o quê? Esses 4 aqui. Né? Elas vão receber o mesmo pacote, né? Proveniente de um mesmo remetente. Tá? Bom, aí tem 2 componentes aqui, né? Os 2 componentes da camada de rede aqui seria o IGMP. O IGMP seria o quê? Seria o protocolo que serve para dizer, você vai entrar, então para entrar você tem que fazer a autenticação, etc. Então você vai ter que realizar o quê? Ele vai tratar esse IGMP aqui, vai realizar a membresia, né? Fazer a manutenção da membresia dos grupos, dos componentes que fazem parte desse grupo. Então, essa é a função do IGMP. O outro componente do multicast seria o quê? Seria justamente o protocolo de roteamento no ambiente aí do multicast. Tá? Bom, então, gente, concluindo, na aula de hoje a gente falou sobre o quê? Na aula de hoje a gente falou sobre os protocolos de roteamento na internet. Tá? Então, a gente falou sobre o RIP, o SPF, BGP, as seções BGPs, então o BGP é dividido
em sessões externas e internas, assim como a gente falou do quê? Assim como a gente falou do unicast, multicast e do broadcast, né? Então a gente falou sobre os componentes do multicast, assim como a gente falou do broadcast, que ele pode fazer o encaminhamento de pacotes por os dois métodos, sendo que um deles, tá, é o uso da spanning tree. A gente falou das vantagens, né, da spanning tree e também das desvantagens, que seria o fato dele ter que construir essa spanning tree antes de enviar aí o pacote. Tá? Gente, mais uma vez, obrigado. As aulas estão extensas, né, em função aí do conteúdo extenso de redes, tá, que é uma disciplina bastante importante. Lembrem-se, gente, que os desenvolvedores hoje em dia mais bem pagos, né, são os desenvolvedores para mobile, né, ou seja, de aplicações aí para smartphones. E isso, obviamente, inclui, tá, a construção de aplicações, obviamente, para a área de redes. Tá? Tal é a importância dessa disciplina de redes. Espero que vocês aproveitem. Então, eu fico por aqui hoje. Muito obrigado pela paciência de vocês.